Mais um dia de bate-papo, Sim, reflexões. E hoje, um, conversa. e hoje é um dia especial e vamos falar um pouco do teu livro, né? Dessas inspirações aí que tu vem tendo e essa materialização desse terceiro livro, é isso? É, é, Editado, né? editado, não, esse é o segundo, o terceiro vem Segundo no. editado. É o segundo editado. Uhum. O próximo, ontem eu tava namorando porque tu já quer materializar também, né? Sim, Aí tem que ficar esperando também o processo desse, de agora, enfim, Dia das Crianças, começar a divulgar ele também mais para poder chegar a mais pessoas, né? sim. Mas é o segundo. E antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que que te inspira, assim? Por que escrever para crianças, né? Seria bom, né? Uhum. Livro infantil. Claro. É o livro infantil. Hoje quem vai estar com a gente vendo pelo YouTube, as imagens vão ser passadas ali na televisão. Para quem tá vendo pelo Spotify, é só poder escutar, né? Mas também pode ver as imagens se quiser. Depois entrar no YouTube que a gente vai passar as imagens até para poder contextualizar um pouquinho é, e, e, e poder entender também um pouco a partir do meu olhar, né? Mas a Uhum. gente sabe que também tem vida própria e tem cada um também vai sendo impactado nas leituras à medida em que vai mexendo com os próprios conteúdos, né? Certo. Respondendo a tua pergunta, Rodrigão, cara, eu também honestamente não sei. Uhum. Honestamente, eu não sei. Sendo bem honesto, agora eu tô perguntando, eu ia ter que inventar uma resposta. Eu não sei. O que eu tenho percebido e constatado é que o fato de ter imagens, tipo essa imagem aí, né? Que tem da menina de costas. O fato de ter. Essa imagem eu criei um pedaço dela na IA. Uhum. A ideia, assim, no que eu queria transmitir, e o Renato depois rapidamente captou e criou, né? Que é para causar, Uhum. assim, esse lugar de que ela tá um pouco sozinha, tem pessoas, mas tá escuro, o dia amanhece, mas ainda tá bem escuro, então não amanhece completamente. Uhum. Então, até os bracinhos dela estão assim, nesse pequeno suspense, assim, nesse lugar mais intrigado, né? Uhum. Então, os bracinhos dela. É, Então, tem esse lugar de o que que vai acontecer, o que que tá acontecendo, né? Certo. Mas que não vem de uma curiosidade saudável da criança, que tem isso, mas também desse estranhamento dela. Uhum. Então, eu não sei por que histórias infantis, o motivo real, assim, eu não sei, mas o que eu percebo é que história com imagem, a imagem tem um poder grande, né? Na nossa psique, né? Uhum. Então, ao longo da humanidade aí já vem sido trazido bastante, né? Até a ideia original de Platão, né? Se a gente pega assim, a Uhum. ideia como uma imagem e esse sendo o mundo real, né? E aqui, na concretude, o mundo que seria a ilusão, né? Sim. Mas que nasce sempre de uma ideia, de uma imagem primordial, né? Certo. Que depois vai andando na história com Aristóteles, depois Jung vai trazer bastante isso, né? Agora mais contemporaneamente, pensando na trajetória Uhum. mais É. longe. Mas o que eu percebo é que, de fato, as imagens elas têm um poder de movimentar bastante o nosso inconsciente. Nosso inconsciente, com certeza. E então eu acho que ela tem esse poder, Uhum. né? Então, assim como as histórias têm um poder profundo de mexer no nosso inconsciente, que a gente saiba ou não, Sim. as imagens, as ilustrações, junto com as histórias, elas têm esse poder mais forte ainda, de criar movimento, é, Uhum. nosso psiquismo mesmo, né? Então, Sim. eu não sei o motivo, mas eu consigo hoje ter claramente perceber as consequências. E percebo, inclusive, em mim, à medida em que eu vou olhando essas imagens de novo, o que elas vão me trazendo de emoção mesmo. Coisas, Claro. até porque tem, Claro. né? A gente pega assim como o autor faz a obra, quando o autor começa a relacionar com a obra que ele fez, a obra começa a fazer coisas com ele mesmo. Sim, exatamente. Devolver como uma transferência e contra-transferência, sabe? Aham. Uma coisa bem. Eu fui fazer uma palestra sábado no grupo de constelação que a gente tem. Aham. E por um momento, quando eu comecei a olhar as imagens,
cara, algumas emoções começaram a vir, assim, e eu percebi que elas, olha que curioso, sabe? E não tem a ver com o fato de estar falando, Uhum. mas de o quanto tu tá atento, tu vai perceber esse movimento que vai acontecendo. Sim. Então eu não sei porquê, mas agora eu já te respondo, mas Aham. eu percebo o que acontece por estar fazendo, né? Claro, claro. E, e as crianças, elas nos revelam o quanto a gente é impactado pelas imagens. Hoje em dia, o poder de um meme tá nisso, né? Numa frase curta e numa imagem. Sim, Impacta diretamente, né? sim. O marketing sabe trabalhar bastante com o poder das imagens, inclusive, né? Sim, sim, E sim. nos induzir, porque a gente sabe que tomadas de decisões são muito menos racionais do que a gente imagina, né? Tem muitos eventos que estão acontecendo no nosso inconsciente, sendo estimulado pelo ambiente, mas por várias situações, por imagens, que estão criando impulsos, desejos, sensações, emoções, e que vão influenciar diretamente na nossa tomada de decisão. Uhum. Então, assim como a gente pode usar de uma maneira indutiva, manipuladora, a Sim, gente pode usar as imagens de forma curativa, esclarecedoras, impulsivas, no sentido de impulsionar novas possibilidades. com certeza. Verdade. Então, por isso que acaba sendo um livro também para adulto. E isso também vai aqui muito já a primeira coisa que eu acho importante no livro contar para criança, que é Uhum. quando um adulto se propõe contar para um filho ou uma filha, né? Não contar a história para ele, mas ler a história com a tua curiosidade de querer saber que história é essa que está sendo contada ali. Uhum. Esse espaço, se tu não conta uma historinha pro filho só pra, tá, vou contar uma história aqui, depois tu, sabe? Uhum. Porque ele ainda não sabe ler, mas se tu lê a história também se abrindo, eu percebi em mim, lendo pra minha filha, né, quantas descobertas e quantos insights eu tive lendo historinha infantil pra ela. Uhum. Mas porque também é isso, tinha imagem, então também é uma coisa que eu venho aprendendo a reler história, Sim. à medida que eu vou lendo pra ela, mas com essa atitude de curiosidade, que história é essa que eu vou contar aqui, de fato, né, para ela. E se a gente se abre, dentro de vários benefícios, que depois a gente pode falar sobre a importância das histórias, mas como o leitor lê aquela história curiosa, curioso, assim, né, curiosa, Uhum. tem um poder muito curador também e construtivo para os adultos que estão lendo. Uhum. Então, Com certeza. é uma postura que faz toda a Sim. diferença. E eu fico pensando aqui, né? Bom, eu te conheço, né? Tu me conhece, a gente tem toda essa busca profunda, né? Há bastante tempo, né? Sim. De querer se conhecer e se trabalhar. E quanto mais a gente vai afundando e aprofundando essa consciência, mais a gente vai sentindo também a importância da criança, né? Sim. Porque tudo volta para a criança que fomos, né? Exato. Todo o processo de reconhecimento, transformação, ele vai num nível que a gente precisa acessar a criança que um dia fomos, a criança que habita em nós. Uhum. E nós, como pais hoje, né, de Uhum. crianças, eu acho que acaba também tendo toda essa influência, essa Uhum. importância de criar esse canal com as crianças. Não necessariamente só as crianças que ainda estão Claro. na fase criança, Uhum. mas também com as crianças que moram dentro dos adultos, né, que um dia Sim. foram crianças, né? Sim. Porque elas ainda atuam. Esse inconsciente são Claro. muito dessas experiências infantis, né? Uhum. Completamente. E eu acho fascinante, assim, esse canal, né? Essa possibilidade de abrir uma reflexão com Uhum. as crianças, né? Uhum. Querer um mundo melhor faz parte, Sim. passar por esse campo de Uhum. reconhecimento, de criar esse universo lúdico. Eu vejo mesmo o meu pequeno Arthur, né? Quando a gente começa a contar uma história para ele, ele chega a suspirar às vezes. É, Ele suspira alguns momentos da história. da É história. muito legal, assim, ver, né? A Sim. criança, ver que ela tá lá criando na cabeça dela um Tá. cenário Uhum. e o quanto isso e fica daí, né? Coisa da contação de histórias, né? Que a gente até Sim. tava conversando e tu tá falando hoje de novo, né? Que é realmente algo muito importante, que precisa Muito poderoso, na poderoso verdade, né? e a gente precisa resgatar e fomentar, né? Uhum. Sem dúvida. E é isso, a criança. A gente vai. Tá entrando aqui agora nos meses do Dia das Crianças e tal, né?
A gente pode aprofundar um tema só sobre a criança, Isso, até para ajudar as pessoas a distinguirem a criança com uma consciência infantil imatura, né? Discernir um pouco isso. E no livro... Isso. E no livro até tem um momento que depois eu faço essa ponte ali. E acho que... Pode passar ali para a segunda imagem, Marcelão. E nessa primeira imagem é interessante porque esse livro conta, basicamente nesse primeiro momento, essa história dela, como todas as nossas crianças, né? A maioria, pelo menos, ainda não tem completamente uma estrutura egóica bem estabelecida. Então, mas a característica da curiosidade, do anseio de explorar, né? Ainda tá muito presente, ainda mais se um clima de segurança está ao redor. Então ela vai percebendo que tem algo, quando como a vida é um processo de mudança constante, o processo para ela de transformação é um processo que gera uma curiosidade, né? Como os adultos já estão projetando as suas imagens nas coisas, não percebem o processo de mudança do mundo. Sim. Então aqui já é uma diferença importante. Como a criança ela está vendo aquilo que é e aquilo que está se transformando, ela permanece aberta. Sim. Como adulto está muito mais projetando as ideias, verdades, valores estabelecidos anteriormente, já não se relaciona mais com o mundo. E esse processo de encantamento, curiosidade e de estranhamento quando tem algo diferente, ele também não consegue perceber, se apropriar. Certo. E aí por isso que ela olha ali com aquele olhinho assim mais curioso e mais também quase que querendo, tipo assim, opa, tem algo aqui, né? Pode passar, Marcelão. E aí ela acorda e ela vai para a cama dos pais porque ela percebe que passa o tempo e as coisas não mudam, então ela vai começando a sondar o pai e a mãe no meio da noite. E quem tem filho sabe que quando às vezes o filho vai pro cama, ou né, filho vai pra cama, começa a se movimentar demais, naturalmente a gente pergunta, tá, o que tá acontecendo, né? Porque tu percebe que tem um clima que começa a mudar, né, a atmosfera. E aí ela vai pra cama dos pais, pode ir, Marcelão. E aí ali ela começa a falar, mostrar pra mãe que ela vai percebendo, né? Por exemplo, a imagem do porta-retrato que não aparece os rostos, a porta do guarda-roupa que quando amanhece já começa a aparecer porque bate sol, não tá aparecendo. Isso tudo vai chamando a atenção dela. As coisas que geralmente acontecem não estão acontecendo. Então, tem algo que tá acontecendo, né? E daí ela vai pro café, só que daí a mãe dela, ao invés de olhar pro que ela estava convidando que a mãe olhasse, fala, tá, filha, já presume, já interpreta como nós adultos fazemos, e temos certeza que tá acontecendo. Tá, filha, tu quer ir pra sala, não quer ficar sozinha? Eu vou lá contigo. E não olha para o que ela tá mostrando. E aí depois eles vão pra tomar café e de novo ela aponta. Aqui no canto tem a samambaia, que parece o braço de fantasma, as cores da almofada sem cor. Tudo isso trazendo esse clima de que tem algo que tá acontecendo, né? Sim. E ela aponta para esses lugares. Mas o pai também dotado do automatismo e da desconexão, fala, tá, filha, se tu não quer comer, e de novo, presume, interpreta e conclui. Exato. Se tu não quer comer, só bota na geladeira. É. E aí ela sente essa contração, pode mudar, Marcelão, que é essa contração de perceber a desconexão. E isso já é uma coisa bem importante. Quando a criança percebe a desconexão, a capacidade dela sentir o que ela está sentindo reduz, porque ela precisa da conexão do outro para poder sentir. E, ao mesmo tempo, ela precisa de conexão e segurança para poder expressar. Então, esse é quase que um triângulo que anda junto. Conexão aumenta a minha capacidade de sentir, e a minha capacidade de sentir aumenta a minha clareza na hora de expressar. Essa clareza na hora de expressar aumenta a minha conexão comigo, e essa conexão comigo aumenta a minha capacidade de sentir, e a minha capacidade de sentir aumenta ainda mais a minha capacidade de expressar. É como se é um triângulo que vai se fomentando e vai criando a possibilidade de eu cada vez estar mais presente, inteiro, e eu como uma expressão mais apropriada e mais manifestante, vamos botar assim, mais manifestada, né? Sim. Porque a gente pode pensar a expressão como uma expressão e nós como uma expressão. Sim. Quando nós expressamos, nós como expressão, ficamos mais evidente. Com certeza. E aí ela começa a achar aí, ó,
E aí são duas imagens e que para mim fazer elas foi bem importante começar com o Renato, que era dessa tentativa dela tentar a conexão para poder falar e ela não achar mais espaço. Uhum. E a gente percebe as crianças tentando buscar o melhor momento para conseguir, né? Essa conexão e pum, agora falei. Uhum. E essas tentativas de espaço para se expressar, que já não são mais conseguidas, vão criando aquela imagem do lado ali, ó, que é uma experiência de solidão. Então agora a criança vai dormir com todos esses conteúdos Sim. não reconhecidos completamente por elas, Uhum. não sentidos, não digeridos, não compreendidos, não integrados. E agora tudo isso ela não conseguiu compartilhar com o outro e também não dá conta de viver sozinha, Uhum. com ela mesma, porque ela não tem estrutura ainda para isso. Então todo esse aspecto começa a ficar apartado dela e ela começa a experimentar dentro dela solidão. Sim. E por isso aquele olhinho dela ali, assim... E se por muito tempo perdurar essa experiência de não conexão e não expressão, ela também vai criando mecanismos de dissociação, Perfeito. né? Exatamente. Criando formas de que ela não fique sob a influência da ansiedade dessa confusão, né? Perfeito. E aí é o que eu trago. Bom que tu trouxe. Ela experimenta a solidão, mas ela experimenta também aquela angústia, essa ansiedade de que como é que porque como ainda está muito próximo, ela vai tentar de novo. Sim. Mas Exato. isso se perdura, Sim. a dissociação, como tu falou, é um mecanismo de tentar regular isso, né? Para não ficar com aquilo. Isso. E ao mesmo tempo, toda vez que ela vai tentando ali, vai frustrando, né? Essa tentativa de achar um espaço e não conseguir, vai gerando na criança também, com o tempo, um ressentimento e uma sensação que é bem importante, que aparece como desvalia e incapacidade muitas vezes, que é de que a criança vai atribuindo para ela um valor depreciativo de que ela não conseguiu expressar. Então, além de tudo isso que a gente falou, também ela começa a atribuir para ela um valor de que ela não conseguiu. Sim. De uma incapacidade. Certo. E essa incapacidade vai diminuir também o valor e o senso de segurança nela mesma. Ainda que ela não teria que ser capaz de, ela acredita que, ao ser incapaz, tem algo com ela, né? Que é uma conclusão sobre ela mesma. Pode passar, Marcelo. E aí é mais essa transmissão ali dela indo para um lado e para o outro, já também trazendo essas imagens de dualidade, né? Não de dualidade, mas de... Quando tu vai para um lado e para o outro, esqueci o nome da palavra. Pendulação. De que isso, que ela tem uma imagem ali que ela pendula, ela vai para um lado da casa, vai para o outro, mas a tentativa de um lado para o outro, em que lugar que tem algo acontecendo. E nessa específica, ela está procurando o sol, né? Mas que eu tento de um lado, tento de outro, eu vou me movimentando atrás de soluções que eu não vou achando. Então, e nada acontece, né? Pode seguir, Marcelo. E aí é muito interessante porque ela tenta conexão com o pai, pergunta pra ele, e quando pergunta pra ele, ela chega e fala: pai, tu percebeu que o dia não mais amanheceu? E aí ele... Não, ela fala: pai, tá percebendo o que tá acontecendo? Dele assim, tô. E aí ela sente um alívio, né? Tipo assim, putz, estabeleceu a conexão. Mas ele responde pra ela: filha, pô, o pai tá assim mais quieto hoje porque eu não tive uma boa noite de sono. E aí quando ela acredita que essa conexão tá se estabelecendo, ele tá falando sobre ele e não sobre o que tá acontecendo. E aí ela se frustra mais ainda e volta pra esse lugarzinho ali que ela tá cabisbaixo. Nessa cena, inclusive, no livro é difícil de ver o rosto deles. Tem pouco contraste de imagem. E tem uma intenção de que se tu tá lendo e olha as imagens, tu não vê direito. Pra gerar esse desconforto. Porque é o desconforto que ela tá vivendo. Sim. Vai ficando cada vez mais próximo e mais claro pra ela que ela tá sozinha, entende? Sim. Que ela não tá conseguindo realmente estabelecer uma relação. Pode passar, Marcelo. E aí ela chega e fala pra ele, né? E aí ele olha pra ela e não entende, tipo assim, tá, filha, o que ela tá inventando, né? Sim. O que ela tá inventando com tudo isso que ela tá querendo me trazer agora? Porque ela fala pra ele algumas coisas no livro, né? Que eu não vou dizer o que ela fala pra quem quiser ler, mas daí ele acha que é uma invenção dela e ele vai pro trabalho.
Uhum. Então, até aí, Sim. fica bem essa divisão da dualidade, né? Do adulto e da criança, mas não do adulto maduro, e de Sim. uma criança como aspecto criativo, exploratório, brilhante que reside na maturidade do adulto, Sim. mas a distorção do adulto que tem a ver com as presunções, desconexões, Uhum. interpretações, pouca abertura Uhum. e pouca relação com o mundo, tal qual ele se apresenta de fato. Sim. Também esse Uhum. quase que um estereótipo para marcar bem Sim. esse lugar que a gente é capaz de viver sem consciência, né? Sim, sim. E aí o escuro, justamente para dizer isso, né? Sim. E a criança, que seria o oposto disso, Uhum. mas que também que tá se relacionando com o mundo tal qual ele é ali, presente, disponível. Então, pra gente pegar bem essas Sim. polaridades. É interessante pensar, né, que pais que foram crianças que não tiveram essa conexão vão ter dificuldade de estabelecê-la com seus filhos, né? Uhum. Então acaba sendo uma recriação, Sim. né? Uhum. Total. E muitas vezes ainda aqui, ó, nessa imagem, ela tentou, sabe, assim, criança adora imagem mais caricata, né? Então, essa ficou bem caricata mesmo, mas é tipo Uhum. assim, as crianças gritam, né? As Gritam. crianças gritam de muitas formas, né? E as nossas também gritam internamente, né? Então, para chamar a atenção, Uhum. para mostrar que tem algo acontecendo, né? Nas constelações a gente vê que muitas vezes elas, inclusive, tentam chamar a atenção para denunciar dinâmicas que estão acontecendo entre os pais, né? Sem a consciência de. Mas isso seria um outro tema. Uhum. Vamos seguir, Marcelo? E aí é aquele momento que ela chega na escola e é muito interessante porque a professora ela se torna bem um ego maduro, que ela faz a ponte. Ela não tem clareza do que está acontecendo, mas Uhum. ela sente que tem algo acontecendo, mas ela não tem a clareza que as crianças têm. Sim. Ela tá mais ali ainda, né, certo ou errado, bom, ela tá nesse lugar, mas ela tem uma abertura. A imagem da professora é a abertura para esse aspecto Uhum. que nos traz a informação, né? Certo. Então, a informação não vem do aspecto nosso egóico, né? Sim. Mas o ego precisa de estrutura suficiente para receber a informação. Certo. Então, tem algo acontecendo, ele se abre para saber o quê. Então, a professora percebe que tem algo acontecendo. Ela representa esse ego maduro, E receptivo. isso que não está no universo, não está como os pais estavam, Sim. nesse sentido Condicionado automático. condicionado e automático. Sim. Exatamente. E aí ela chega na escola e também, de alguma maneira, percebe que não está sozinha nessa experiência, né? Que as crianças, os amigos também estão vivendo isso junto. Uhum. Pode seguir ali, Marcelão. Volta uma. Isso. Aí. E aí é onde ela se dá conta, enfim, que realmente é o dia que não amanheceu, né? E ela propõe uma conversa, enfim. E aí, quem quiser saber mais vai lendo o livro. Sim. Segue pra frente ali, Marcelo. E um ponto importante que começa a acontecer, que é bem na transição do livro, por isso que é bom ir lendo, é que como estava tudo escuro e agora, à medida em que as crianças começam a manifestar, é como se o brilho do dia e o brilho delas, né, começa a voltar. Uhum. Que é quando a gente faz esse contato novamente, né? Esse contato. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas pra que eu preciso muitas vezes sentir a dor da minha criança? Qual é a função? Uhum. Qual é a função? Qual é a função, né? Pra quê? É. Coisa meio... Pergunta bem comum, bem né? comum. Agora, tá, vou sofrer pra quê? Não, não é sofrimento, é passar pela dor que... Então, mas pra quê? Qual é o objetivo disso? Se eu quero ficar bem, se eu já tô sentindo a dor. E geralmente as pessoas, não. Tudo que tu não faz é sentir a dor. Geralmente, tu fica na resistência e isso tem a ver com sofrimento, né? A dor mesmo, ela tem esse caráter, que é como se ela comece a dissolver, transformar todas essas barreiras e o brilho natural da expressão do nosso ser
começa a voltar. Começa E a... cada um com a sua cor, o seu brilho, Uhum. mas começa de novo florescer ou amanhecer, né? Que tem essa metáfora no livro. Sim. Então, é bem esse ponto do processo, do início do processo de dissolução e bem início do processo de transformação para que essa luz e esse brilho da expressão de quem a gente é possa voltar, né? Uhum. Então, esse é o processo, na verdade, E como que acontece isso? Quando elas começam a se expressar. Exatamente. E elas começam a ser elas mesmas novamente. Novamente. Podendo experienciar a sua magnitude, a sua autoexpressão genuína. O que traz de volta a autenticidade, a espontaneidade, a alegria, né? Tudo que a gente sabe que uma criança... Quando num ambiente apresenta, né? saudável, Num ambiente apresenta. saudável. E ali, claro, eles estão felizes, uma tá feliz, outra não, mas o ponto é que ela precisa expressar aquilo que é. E às vezes, se ela tá chorando, ela chora completamente. Se ela tá rindo, ela ri completamente. Se ela tá braba e fica enfadada, ela fica completamente. Num espaço saudável, ela pode expressar até o final. E ao expressar até o final, ela pode também sentir completamente. E ao sentir completamente, ela se conectar completamente com ela mesma de novo. E aí, poder expressar outras cores que vão surgindo à medida que ela vai estando em contato com a vida. Então esse é o início, é o processo de transição. Então precisa de um ego saudável, que é a professora, que está ali, para poder começar a localizar os pontos e o processo de expressão começar a voltar. Se a gente pensar esse livro só para adulto, é aquele processo do ego saudável para poder começar o que a criança sentiu, qual foi a necessidade que ela teve, que não foi atendida, e que ela, por não ter muitas condições do ambiente e dela mesma clareza, não pôde ser manifestada. Exato. Então esse é bem um processo que inicia no processo terapêutico mesmo, assim, né? Que depois se transforma em exigência da vida, do trabalho, de parceira, de parceiro, de colegas. Tudo aquilo que tu não foi sentido e expressado como necessidade passa a ser exigência na relação atual. Certo. E aí fica aquele adulto desconectado da sua necessidade se transformando em exigência para quem está ao redor. Então essa imagem deles aí, com a professora, depois da professora, tem essa função, né? De trazer quais são os elementos que precisa para voltar a brilhar, né? Então pode seguir, Marcelo. E aí são duas imagens de bastante dualidade, né? Que é esse espaço circular no sentido de acolhimento, de que tudo pode ser visto, né? Num círculo ali, né? Tem a professora ali bem como mediadora, então tem um movimento circular, tem espaço para todo mundo, essa inclusão das expressões, né? E o clarão que isso traz. E ao mesmo tempo, depois dessa imagem, ali eu até falo no livro que a professora daí volta da aula, à medida em que cada um quando o dia começa a voltar a clarear, e ela se dá conta de que, então ficou tudo bem, vamos voltar da aula, né? Isso é o que a história conta aí. Mas o que a imagem queria contar é bem essa dualidade também, ó. Desse lugar, dessa rigidez, dessa contração que tem, de um saber que está externo, então está lá na professora, nas crianças sem saber, né? Como se o processo de descoberta é um processo que é de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, são duas imagens que mostram bastante a dualidade do processo. Com certeza. O círculo cria todo o campo, né? Propício, de harmonia, né? Para dar contenção a toda a expressão, né? Exato. Que possa entrar naquele centro. E essa palavra harmonia, ela é boa, tu falou agora. Porque se a gente pode olhar, pode parecer que ele tem harmonia na direita também, ó. Mas se tu olha bem, ela não transmite. Porque não parece não tá conectado um com o outro, né? Isso.
Então, e a harmonia, ela possibilita o fluxo, né? Uhum. Se a gente for pensar até em talvez um bom... uma boa palavra para felicidade, não a alegria só como emoção, mas a felicidade como um contentamento, a harmonia é uma boa palavra Sim. para o fluxo, Uhum. né? Para o fluxo poder estar acontecendo. Sim. Pode passar, Marcelo. E aí ela é bem também um processo de transição dela mostrar qual foi o efeito, né? Qual Uhum. foi o efeito. Então a gente estabelece a troca, o fluxo, a expressão volta, e daqui a pouco a gente volta para esse estado de separação, de desconexão, de ausência de expressão, e o efeito que gera, né? Com clareza, né? Uhum. Que é a perda de novo do brilho de cada um e a escuridão novamente aparecendo, né? Então a escuridão no livro ela teve essas duas funções. Uma para contrastar com o brilho e o outro para trazer a solidão. São esses dois aspectos Uhum. que a escuridão marca, né? Aí. Uhum. Então, daí eles parando de se expressar e voltando de novo a se sentir ali inseguros, sabe? A escuridão querendo marcar isso, né? Uhum. A ausência de brilho e a solidão e a insegurança que eles começam a voltar, a experimentar. Pode passar. E essa imagem, olha que curioso, né? Ela, todo o potencial por detrás ali, né? Querendo ser vivido. Uhum. Eu achei essas imagens incríveis, meu Deus. Uhum. E toda a vida que não tá podendo ser manifestada, né? Todo o potencial ali. E se olhar cada olhinho assim, né? Claro, tem um de tristeza, resignação, de Uhum. pesar, Sim, mas essa vitalidade é que não existe, exato. né? Nem a tristeza é vivida como tristeza profunda ali, tu vê, é mais É, uma perda de um vitalidade, anestesiamento, um né? Um anestesiamento. amortecimento, né? E é incrível, é importante, né? Acho que a imagem revela o quanto a gente, quando não se comunica, né? Não consegue expressar, né? O que está dentro. O quanto isso também vai criando barreiras, né? É justamente isso, vai criando camadas que como se bloqueasse essa luz da espontaneidade, da expressão genuína, Uhum. criando esse amortecimento e essa desconexão interna, né? Uhum. Se eu não estou recebendo validação ou Uhum. abertura e disponibilidade para poder expressar, e a criança ela precisa desse apoio do adulto, que sozinha realmente às vezes fica mais difícil mesmo, Sim, é muito né? intenso, não Não tem tem ego, linguagem não tem ainda, linguagem, não tem um ego estruturado. não sabe nomear, né? Exato. E essa é uma das importâncias das histórias, inclusive, da capacidade que elas têm de ajudar a criança a nomear o que está acontecendo, e ao nomear, aquilo ganha forma, e ao ganhar forma, perde a intensidade da ausência de forma que isso tem depois no Uhum. inconsciente, do tamanho que fica, né? Porque nomear tem uma coisa boa de que materializa, isso tem um lugar, isso cria um corpo, e aí, em algum nível também, ao ser identificado, cria um espaço entre a criança e aquilo que ela está trazendo, e ela também relaxa mais. Então, como tu trouxe, esse espaço cria essa possibilidade, e a leitura das histórias é Uhum. também esse espaço, entende? Que ela vai ter a capacidade de começar a articular a linguagem para compreender e expressar o que sente e a necessidade. Uhum. Então, nessa imagem não tá, era da anterior, acho, algumas anterior, mas pode deixar aí, Marcelo, por enquanto, mas que é uma coisa que eu tentei transmitir, porque uma criança percebe que o dia não amanheceu, por exemplo, Uhum. ela diz, o galo que o meu avô ficava brabo toda manhã, não tá mais cacarejando de manhã. O outro diz, é verdade, o passarinho que cantava todo dia não canta mais. A outra diz, nossa, o sol que tem na geladeira tem cor. Uhum. Então, todos compartilharam a mesma experiência, e isso é importante perceber. Só que cada um traduz Sim.
aquela experiência comum e manifesta de uma maneira diferente. Sim. Todos estavam percebendo a mesma coisa, no sentido de que o dia não amanheceu. Sim. Mas como que o dia não amanhece para mim? Claro. Isso também... Claro. Então, o ponto de vista de cada um, a experiência individual. Como cada um, na sua singularidade, manifesta o todo. Sim. Então, é como que a singularidade manifesta... Como que o todo é manifestado de forma singular e como chega um ponto que a singularidade é tão singular que ela chega a ser universal de novo, entende? Sabe, isso é bem importante, que eu assim, como é que eu vou conseguir, apesar do livro ter vindo inteiro, depois nas correções e vendo assim, algo para ter uma lógica e poder criar um movimento, como que cada um, porque eles precisam saber como que cada criança percebe no seu universo particular aquilo que está acontecendo com o todo. E que ao manifestar de forma particular e autêntica e genuína, ela remete novamente à experiência de totalidade. Sim. Então, que é isso, né? A gente tem a sensação, às vezes, que por ser muito particular, é separado. É só meu. Sim. Mas aquilo que é bem particular, convida que o outro experimente o todo através do meu particular. Então, os nossos particulares, eles vão trazendo a nossa singularidade, não remete a uma separação, mas uma expressão do todo. Por incrível que pareça, na nossa dualidade, isso são coisas separadas. Mas, na verdade, são movimentos em direção um ao outro. Então, isso é um pouco difícil de dizer, mas acho que eu consegui. Essa informação estava ali, em algumas imagens anteriores. Pode seguir, Marcelão. E aí ela vai descrevendo a história. Deixa eu ver só o tempo, a gente tem indo um pouquinho. Pode ir passando, e aí quando o brilho começa a voltar e todo o processo das crianças voltarem a expressar e estabelecerem conexões novamente para poder voltar a brilhar. E essa tarefa que é passada para os pais, né? E cada uma também tem a possibilidade de expressar o motivo e perceber que de alguma maneira elas sacavam que alguma coisa também estava acontecendo com elas e com as famílias. Então, assim como o dia não amanheceu, o fato de elas pararem de brilhar, em algum nível elas sabiam. Porque quando na escola a professora questiona, tem espaço para trazer, elas trazem. Como uma fala, meu pai mudou de trabalho, ele tem que ficar com a cara mais fechada, e aí eu tenho que parar de dançar, não pedir mais para ele me levar na aula, com medo de levar uma bronca. Então, elas já tinham reconhecido que tinha algo acontecendo com elas também, não só com o dia fora, mas com o dia dentro, né? O núcleo familiar. E já tinham achado uma solução para amenizar aquela situação. Tanto o sofrimento delas, de não estarem, por exemplo, uma dançando, um desenhando, quanto ao mesmo tempo achar uma solução para a família. De tentar, em alguma forma, que a solução que elas deem crie algum nível de harmonia para a vida seguir. Né? Que é o que as crianças muitas vezes fazem, né? O seu, mas também nesse momento estão tentando resolver da família. Sim. Então, o menino que desenha ali, que é o Jamal, então, por exemplo, ele ficava com a avó, que tinha esse espaço, mais tempo, né? Essa imagem arquetípica mesmo da sabedoria, de saber intervir, já que ele era o que desenhava, então ele é mais sensível. Mas a mãe e a avó tiveram conflito. Então, que é uma situação que pode acontecer, né? Pode acontecer, claro. E aí ele começou a jogar jogos, né? E aí também é uma coisa que ele vai pra cima, pra baixo com ela e vai se desconectando disso que ele... E também isso, de alguma maneira, ajuda a mãe, porque ele percebe que há uma sobrecarga, né? Então eu vou tentando trazer pequenas dinâmicas em cada uma dessas imagens de situações que vão acontecendo mesmo, de dinâmica das crianças, das soluções, das interpretações e das formas que elas tentam não sentir o sofrimento pela desconexão com a própria autenticidade e tentando, de alguma maneira, colaborar com a família. Encontrando outros caminhos, né? Isso. Que pese menos para a família. Que pese menos para a família. Que alguns caminhos depois podem até ser bons recursos no futuro. Sim. Né? Não são ruins de todo. O preço é a desconexão consigo. Sim. E a incapacidade de poder manifestar, expressar.
no dia a dia, né? Certo. E pode seguir Marcelo. Aí. E aí, essa é a imagem final. Ela é uma imagem, para mim, é uma imagem muito linda. Na verdade, não é a final, é antes da final, mas ela manifesta esse encontro, né, do adulto com a criança. Então, um ego saudável, né, conectado, com uma criança aberta, e essa instância da nossa criança aberta, expandida, e o quanto que de alguma maneira esse sol, porque aqui que tem uma luzinha saindo deles aqui, né? Sim, as estrelinhas, né? Nesse lugar de que é o brilho deles ajuda que o outro recorde também o próprio brilho, né? Que acaba se tornando uma função de um adulto sem querer ser, mas sendo espontâneo, que o brilho ajuda a lembrar o outro de que ele também, para se realizar, precisa voltar a brilhar. Sim. Precisa voltar a amanhecer, precisa voltar a se expressar, precisa voltar a trazer a comunicação. É esse convite que a gente acaba sendo para cada um, para quem está ao nosso redor, né? Claro. Dessa lembrança, quase como tipo assim, ó, pô, tu esqueceu de brilhar. Você está esquecendo. Sim. Entende? Então tem vários elementos nessa imagem, né? Sim. É importante a gente ver, né, o quanto é fundamental, né, a gente estar atento aos nossos processos. Aí falo mais no sentido dos pais, né, porque acaba que nós como pais somos responsáveis, né, por nossas crianças. E o quanto é importante a gente, quando decide ser pai, né, ou mãe, a gente precisa estar em busca da criança que fomos, né? Sim. Se conectar novamente, se isso já não é uma prática que a gente já não vem fazendo, né? Se preparando, Sim. que isso comece a acontecer quando essa criança começa a se movimentar nessa família, né? Começa a ser gerada, né? Sim. Porque imagina só, né? Se a gente segue repetindo padrões, né, dos nossos ancestrais, ela vai também fazer um mesmo mecanismo, né? Sim, sobrará isso para ela. É muito difícil, né? Conseguir romper com isso sozinha, né? Ela vai ter que também, imagina quanta terapia depois de mais estruturada ela vai ter que começar a fazer, né? Exatamente. Pais atentos, pais sensíveis, nossa, o quanto pode facilitar uma geração, né? Sim, completamente. E a gente está num tempo para isso, né? Eu acho que a gente vive um momento bem especial, onde a gente tem esse potencial. A gente vê as polaridades disso, né? A dualidade de tudo, o que é a desconexão e o que é uma família também bem conectada, né? E a gente tem informação suficiente para isso, né? Sim, até quase que mais que suficiente, né? Às vezes o excesso da informação que você tem hoje impossibilita, inclusive. Exatamente. O que acaba sendo um problema, uma distração externa, né? Sim. E também tem ali, eu botei o pai também. Claro, no nível vai ter o pai com a minha filha, né? Tem tudo. Claro. Mas eu queria uma imagem que também contemplasse essas polaridades que parece que são opostas na dualidade, que ficam como oposto, mas é o adulto e a criança, o feminino, o masculino, sabe? Trazer todas essas polaridades de forma integrada, juntas, né? Uma a serviço da outra. Então essa imagem, por isso também a importância do pai ali, né? E eles fora de casa, ambos, né? Saíram daquele lugar, né? Ela desse lugar de angústia, solidão e não expressão. Por isso que a casa até ali ficou para trás no nível, né? E ele também fora desse lugar dele, né? Sim. Então, sim. Tem várias Pode coisas ver no nessa imagem. semblante, tá feliz, tá leve. Sim, tem uma tá leveza. conectado, né? Então, assim, tu vê que a criança dele está feliz, né? Sim. Do adulto. Contemplada também. E
São várias possibilidades. Essa é uma imagem também, pra mim, eu gosto muito de olhar ela, me traz essas... E é lindo ver que ontem, quando tu falou a gente estava falando do brilho de novo, o professor do Theo, o Theo é um dos, que é meu sobrinho e tá aí também, né? Personagem do livro. É personagem do livro. Ele mandou uma mensagem ontem, cara, o professor dele, que o Theo levou o livro pra escola e as crianças estão escrevendo algumas coisas, e dele levou os livros, os meus dois livros, né? E aí tem as fotinhas deles com o livro e o professor mandou uma mensagem, né, via Insta. Nossa, ele tava muito feliz, mostrando as histórias, contando. E ele falou, cara, eu tenho muitas histórias escritas e tô com vontade de começar a publicar elas, então foi muito bom ler os teus livros, queria ajuda, como que eu faço? Que né? legal, cara. E daí eu falei, nossa, isso é muito lindo, né? Eu fiquei bem tocado porque não tem essa intenção inicial quando é feita, mas tem esse potencial porque a expressão tem esse potencial. Claro, claro. Então carrega nela, né? É quase que inerente a ela, né? O potencial que vem junto. Então, pode passar a próxima, Marcelo. E essa última imagem, que é a última completamente, é realmente um objetivo de mudar a perspectiva de que o nosso brilho não vem de fora, né? Então, que era trazer mesmo que como se a Terra está acordando o Sol, né? Tipo assim, como assim a Terra acordando o Sol, entende? E como as pessoas brilham tanto que a luz sai da Terra acorda o Sol, né? É uma brincadeira, claro. Mas é para lembrar, tipo assim, putz, é verdade, entende? Se eu quero acordar o sol de outras pessoas, eu preciso brilhar. Claro. Se eu quero um mundo que eu anseio diferente, precisa de fato partir de mim. Isso que aparece lá é muito mais um contínuo do que eu vivo do que a causa Exatamente. do que eu vivo. Então, teve esse objetivo também. Só pode reconhecer a luz do sol se Exato. tu estiver brilhando na tua própria luz. Eu acho que esse é o ponto, com certeza, com certeza. Porque senão o sol tá meio-dia, sol a pino, tu não tá nem sentindo. Sim. Porque tu tá opaco, né? No teu próprio sol interno. Sim, completamente. Então essa é... Muito legal, cara. Muito, muito especial mesmo. Profundo o teu livro, né? Assim, todo um... Tem várias todo um camadas. ensinamento que abre muitas portas, né? É um livro para adultos também, com certeza. Sim. Com certeza. Então, ele acaba nessa proposta aí. E também uma proposta porque a próxima tem a árvore como questão, o primeiro rio, aí o sol, né? E a próxima tem a árvore, né? Como metáfora de que assim como a criança pode olhar o rio e lembrar da capacidade de sentir, de deixar o fluxo, de resolver as coisas a partir do sentir, e aí de voltar a brilhar e se conectar e se expressar, como se o rio se transforma em uma metáfora para ela também. Volta e meia, quando olhar para o rio, lembrar disso. Olhar para o sol, lembrar disso, sabe? E como se o mundo interno fossem lembretes. Sim. Do meu trabalho interno. O mundo externo. Isso. Sim. O mundo interno vai se transformando nessa... Então, toda vez que eu... Porque para mim, se uma criança olhar para o sol e lembrar um dia... Sim. Da importância dela estar se expressando e estar brilhando... Certo. Isso já me deixaria muito feliz, entende? Porque é isso, como se fosse um recurso mesmo, né? A gente pouco usa... A gente sabe que a natureza é um recurso, mas não usa ela como um recurso simbólico do movimento interno que está ansiando ser feito, entende? E esse é o poder das histórias infantis com imagens, né? Olha só tanta cura que a gente pode fazer com imagem, né? É verdade. Muito bom, né? Legal, né? Muito bom. Coisa, né? E lembrando que a nossa humanidade, os ensinamentos por muito tempo foram orais, né? E a forma de transmiti-los era por histórias, né? Por histórias, com certeza. Eram por histórias, né? Tem um poder de mover o inconsciente
criar soluções, trazer emoções à tona, desafios então a história tem um potencial muito grande de realmente, agora pensando a importância de as crianças, os pais, os adultos lerem algumas histórias, né? Mas as crianças principalmente nesse sentido, que é de botá-las numa situação, criar recursos diante dessa situação e possibilidade de solução. E elas elaborarem aquilo, às vezes, sem nem ter consciência, mas já ficar com aquilo disponível para elas, sabe? Às vezes é um problema que está tendo no dia a dia, às vezes na escola. Provavelmente, se tu lê para uma criança um livro, em algum nível ela vai te impactar e vai trazer solução, possivelmente para um problema atual teu. Entende? É incrível. Eu tava lendo a história da cigarra e da formiga, né? Que as formigas trabalhando a cigarra, só querendo tocar. E aí chega depois, acho que é na mudança de estação, no inverno, tá lá as formigas com a casinha e a cigarra sem casa. Curtindo festa. Isso. E depois ela começa ela vai morar com as formigas, né? E toca para as formigas. Então, tem essa coisa se a gente pega, tem muitas curas, né? Uma delas tem um momento que tu precisa, como a gente fez o podcast anterior, tu precisa para um prazer maior. Sim. Eu preciso estar disposto a pagar um preço momentaneamente. Claro. E que a cigarra não quis. E aquele momento que parecia liberdade, que eu tô tocando, fazendo o que eu quiser, quando muda a estação, ela não tem liberdade. Porque ela não pode escolher ficar na rua, ficar em casa. Exatamente. Ela não tem opção. Então, tu vê, é um tema sobre prazer ali. Que tá numa historinha sobre essa. Exatamente. Prazer e que preço eu tô disposto a pagar, abrir mão. O que eu tô disposto a sacrificar, como a gente falou no podcast passado, para poder ter um prazer mais preenchedor, que pulsa mais e que também, de alguma maneira, tá mais em contato com a realidade que tá ao meu redor. Sim, exatamente. Tá numa historinha ali. Né? Se a gente não moraliza a história, ela tá dizendo sobre isso. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, eu também estava olhando a história e fiquei vendo que realmente a cigarra ela fica com uma carinha muito boa. E aí eu fui pensando também o quanto que também tem outro convite nessa história. Eu me dei conta esses dias mesmo que como ela também estava... porque o trabalho dela é cantar. É cantar, sim. Então, também se ela tá totalmente preenchida, ela não sentirá falta, entende? E ela toca para as formigas quando ela fica na casa das formigas. Sim. Então, também como naquele momento ela não tá fazendo algo que era desconexão dela, o trabalho e a realização são uma coisa só. Sim. Então, naquele momento que eles estavam descansando, porque o trabalho pode ter sido só árduo, porque não tinha conexão com elas, ela pode continuar, porque aquilo não é trabalho para ela. Então, também tem esse lugar de que, tipo assim, na distorção, sim, se as formigas só fizeram o que deveriam fazer, e aquilo não está em conexão com aquilo que faz sentido para elas, sim. No caso, para cigarra era tocar? Que era tocar, depois elas vão precisar descansar, entende? Sim, exatamente. Vão precisar parar, porque foi muito árduo que fez. Então, olha quantas... Já são duas camadas aí na história, entende? Sim. Uma sobre prazer e não querer pagar o preço, outra sobre o quanto está conectado e realizado contigo. O tempo que tu gasta naquilo não é um tempo cronológico linear. Sim. É um espaço de entrega. E eu posso seguir fazendo muitas vezes. E por muito tempo, porque não está vinculado a esse tempo, entende? Sim. Também tá ali, porque ela tá sempre feliz quando ela tá tocando. Claro. E um outro aspecto também que me vem é que o fato também de ela só ter ficado tocando enquanto as formigas recolhiam alimento e se preparavam, ela estava preenchida, realizada, e de alguma forma as coisas deram certo, né? Claro, tava transbordando, ela também tava apoiando as formigas, claro. De alguma forma ela estava motivando as formigas a, né? Exato. E claro, chegou no final e as formigas também acolheram elas. Então, a natureza também se encarregou de deixar ela continuar a se autorrealizar fazendo o que ela veio fazer, vamos dizer assim, cantar, né, e tocar. Que tem a ver com autorregulação, né? Não? Ótimo. Então, olha só como essas histórias têm camadas. E se tu vai olhando para elas têm conteúdos aí, né? Eu nunca tinha lido ela,
como o quanto que as formigas trabalharam tão bem com esse apoio invisível, com esse ritmo que a cigarra oferecia para elas, né? Por isso que naturalmente as formigas não ficaram ressentidas, ofereceram um espaço, entende, para elas, né? Muito bom. Muito bom. Esse é o poder das histórias. É, muito bom mesmo. Muito bom, Brunão. Parabéns, cara. É isso aí, obrigado. Foi um prazer também compartilhar contigo lá em Garopaba. Sim, sim. Aquele momento ali de bate-papo e Sim. acho que o teu livro ele fomenta muitas reflexões, traz bastante consciência para temas bem sensíveis, delicados e importantes, né? Sim. Na vida do adulto e das crianças, né? Principalmente. Tanto as crianças na sua fase infantil, quanto as crianças que habitam dentro de nós. Sim. E foi ele que deu um impulso pro projeto Brilhar, né? Que foi o espetáculo lá. Nasce dele, né? Muito bom. E que nasce desse... Que é isso, né? Depois relendo a história, a gente viu o poder da história, né? A partir desse livro, pariu um espetáculo, né? Ainda que eu tenha feito o espetáculo, mas nasce muito dessa história. Sim, sim. Então, para ver o quanto que realmente as histórias nos impactam, a ponto de me impactar a criar uma outra coisa a partir dela mesma, que foi um espetáculo. Exato. Então, o quanto que esse diálogo realmente ele se estabelece. É como se eu fui a prova viva fazendo espetáculo do poder da história, entende? Claro. Para mim mesmo. Eu provei de mim mesmo aquilo que eu tava falando na história. Muito bom, cara. Então finalizamos hoje aqui.